Olá, pessoal, bom dia! Hoje a nossa aula vai ser de matemática, tá? Então, para não confundir a cabecinha de vocês, primeiro nós vamos estudar da páginas 52 até a página 56. Depois, no segundo momento, nós vamos estudar e fazer os exercícios da página 62 e da página 63, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Então, primeiro nós vamos ver na unidade 11, probabilidades e estatísticas, tá bom? Nós vamos falar sobre os gráficos e que ele é muito importante para a gente organizar determinados assuntos. Então, olha esse gráfico aqui, ó. Alunos do segundo ano, meninos, meninas e total. Então, nós temos os meninos, que são 12 meninos, né, do aluno do segundo ano, 10 meninas e um total, se eu fizer a conta 12 mais 10, eu vou ter 22, certo? Então, é a probabilidade que nós estamos falando. Nós estamos falando de probabilidade estatística, tá? Então, para isso, nós vamos precisar usar os gráficos. E é nessa aula que a professora vai explicar isso para você. Então, fique bem atento, pega o lápis e a borracha para você começar aí a realizar com a professora as explicações. Tabela simples. Olha aqui, essa é uma tabela simples, ó. Nós temos a turma, que é aqui o segundo ano, né? Vamos supor que é o segundo ano B. Aí nós temos meninos, que são 12 meninos, e meninas, que são 10. E o total. Isso é uma estatística da nossa sala de aula. Lógico que não é a nossa que nós estamos, tá? É aí da apostila, ok? Vamos ver um pouquinho mais para você estar entendendo. Agora nós vamos ver a tabela dupla de entrada. O que é isso? Olha, já é uma tabela maior. Ela consiste, ó, no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Então, uma tabela que ela tem, ó, 4 linhas e 3 colunas, não é isso? Ó, uma linha, 2, 3, 4. E a coluna, ó, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então, aí ela já tem um requisito maior. Ela tem a turma do primeiro ano, a turma do segundo ano e a turma do terceiro ano. Então, vamos ver quantos meninos tem no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano. Também vamos ver quantas meninas tem no primeiro ano, quantas meninas tem no segundo e quantas meninas tem no terceiro ano. E depois nós vamos ver o total de todos eles, ou seja, o total do primeiro ano, o total do segundo e o total do terceiro ano. Então, vamos ver lá. No primeiro ano, nós temos 14 meninos. Já no segundo ano, temos 12 meninos. E no terceiro ano, nós temos 11 meninos. Agora, vamos ver o tanto de meninas que nós temos no primeiro ano? Ó, no primeiro ano, eu tenho 13 meninas. No segundo ano, eu tenho 15 meninas. E no terceiro ano também tenho 15 meninas. Agora eu quero saber o total de cada turma, ou seja, o total do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Então é muito simples, ó. Eu vou somar 14 meninos com 13 meninas e eu vou ter o resultado de 27. Aí eu vou lá para o segundo ano, porque eu quero saber o total de alunos que tem o segundo ano. Então, primeiro eu vou somar 12 mais 15, 12 meninos e 15 meninas. E eu vou ter também o resultado de 27 alunos, tá bom? Aí eu vou para o terceiro ano. Eu tenho no terceiro ano 11 meninos e 15 meninas. E aí eu vou somar 11 mais 15 igual a 26. Então, no terceiro ano eu vou ter 26 alunos. Até aí tudo bem? Então, vamos ver mais? Então, agora tem um jogo rápido para você fazer aí, ó. Construa uma tabela simples para organizar as informações a respeito dos brinquedos de Carolina, que são 2 carrinhos, 4 bonecas, 5 bichos de pano e 3 jogos de montar. Então, como eu vou fazer isso, professora, se eu comecei a aprender a fazer tabela agora? Eu estou aqui para te ajudar, não é isso? Então, primeiro eu vou escrever, ó, brinquedos de Carolina. Então, aqui, ó,
você tem que fazer um gráfico já escrevendo o quê? Os brinquedos. Então, nessa tabela vai ser brinquedos de Carolina. E agora, quantidades, porque você quer descobrir quantos brinquedos ela tem. Então, primeiro você escreve brinquedos de Carolina, depois quantidades. Aí, o que vem aqui? Carrinhos. Então, você vai escrever carrinhos e a quantidade de carrinhos. Depois vem o quê? Bonecas. Então, vai escrever bonecas e a quantidade de bonecas. Depois, bichos de pano e vai escrever a quantidade de bichos de panos. Depois, jogos de montar e vai escrever a quantidade de jogos de montar. Depois, você vai escrever total e aí você vai somar as quantidades e você vai ver que tem um tanto X de brinquedos, tá bom? Então, pausa aí no vídeo, faça com bastante amor, depois você dá pausa novamente para a gente corrigir. Vamos lá? Então, vamos corrigir o jogo rápido? Então, primeiro nós queremos saber a quantidade de brinquedos de Carolina. Então, eu vou escrever brinquedos de Carolina. E agora, quantidades, porque eu quero saber quantos brinquedos a Carolina tem, certo? Aí eu vou ver quais são os primeiros brinquedos, ó, carrinhos. Então, quantos carrinhos ela tem? 2, isso. Agora, bonecas, quantas bonecas? 4, muito bem. E bichinhos de panos? 5 bichos de pano, isso. E agora, jogos de montar? 3 jogos de montar. E aí o total, então eu tenho 2 mais 4, 2 mais 4, 6. 6 mais 5, 11. E 11 mais 3, eu tenho no total 14. Então, a Carolina tem 14 brinquedos, ok? Agora nós vamos ver os gráficos em barras, tá bom? Este é um gráfico em barras verticais. Então, verticais é em pé. Horizontal, deitado, tá? Então, primeiro nós vamos ver pessoas. Qual aqui que é pessoas? Ó, de 0 a 13. Então, vamos supor que aqui nós temos 13 pessoas e estão comendo sobremesas. Olha aqui, as sobremesas são gelatina. Quantas pessoas comeu gelatina? 8. Quantas pessoas comeram bolo de chocolate? 12 pessoas. Quantas comeram pudim? 6. E quantas comeram torta de morango? 10 pessoas, né? Então, isso são sobremesas. Então, veja bem que ele é um gráfico em pé. Mas será que tem só gráficos assim? Ou seja, gráficos de barras assim? Não, nós temos tanto ele na vertical quanto na horizontal. E também tem probabilidades da gente ver as quantidades, tá? Então, para a gente estudar mais sobre isso, nós temos que ver as características de um gráfico de barra, certo? Então, veja os principais elementos de um gráfico. Ó. Primeiro, o eixo vertical, que são o quê? As pessoas. Olha aqui, ó. Título do eixo vertical sempre vai ser as pessoas. O tanto de pessoas que consumiram sobremesas, não é isso? Depois, nós temos a sobremesa preferida. Então, esse é o título do nosso gráfico. A sobremesa preferida. E agora, ó, o título do eixo horizontal. Então, esse é um eixo horizontal. Por quê? Porque ele está escrito deitado, certo? Isso, olha aqui, ó, está escrito deitado. Já o gráfico, marcando quantidade, ele está o quê? Na vertical, em pé. Isso. E aí, nós vamos ter o resultado. Olha, gelatina, não é? Bolo de chocolate, pudim e torta de morango. Isso é para mostrar para vocês sobre os eixos de um gráfico, tá? Mas nós também vamos ver ele agora na horizontal, para você saber como ele também funciona. Ó, é o mesmo gráfico que vocês viram, com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma quantidade de sobremesa, só que agora ele está na horizontal, ou seja, está deitado. Ah, como que eu vou saber? Ó, só mudou a ordem. Tá? Ó, a torta de morango continua, o pudim, o bolo de chocolate e a gelatina. Foi como se nós tivéssemos deitado a imagem e colocado os numerais de 0 a 13 também deitado, ou seja, na horizontal. E aí também nós vamos construir um gráfico de barras, só que na horizontal. Então, se você construir um gráfico de barras
Na vertical, em pé, está correto. E se também você colocar deitado, ou seja, na vertical, você também está construindo um gráfico. Não muda, tá? A quantidade de pessoas e a quantidade de sobremesas também que as pessoas ingeriram. Agora, a página 54 de vocês tem assim: é verdade? Podemos apresentar os dados gráficos sobremesa preferidas em uma tabela? Ou seja, vamos ter as mesmas informações mostradas de maneira diferente? Justifique sua resposta montando a tabela para apresentar esses dados. Claro que nós podemos fazer isso, né? Nós podemos escrever sobremesas preferidas e depois torta de morango, bolo de chocolate, gelatina e pudim. Quantidades, ó. Então, quantas pessoas comeram bolo de chocolate? Quantas gelatinas? Quantos pudim e quantas tortas de morango? E aí, fazemos isso aqui também, ó. Gelatina, pudim, torta de morango e torta de chocolate, bolo de chocolate. E total. E aí, colocamos a quantidade. Então, pausa aí no vídeo, faça aí, depois a gente volta para corrigir. Então, vamos corrigir agora? Então, primeiro nós vamos colocar a quantidade de pessoas. Depois nós vamos colocar a torta de morango, pudim, bolo de chocolate e gelatina. E aí vamos colocar as quantidades, ó, 10 de torta de morango, 6 de pudim, 12 de bolo de chocolate e 8 pessoas que comeram gelatina. O mesmo nós vamos fazer aqui, ó, quantidade de pessoas, depois torta de morango, pudim, bolo de chocolate e gelatina. E vamos colocar o total também, olha lá, 10 pessoas comeram torta de morango, 6 pudim, 12 de bolo de chocolate e 8 pessoas de gelatina. Tá? Se você colocou sobremesas preferidas, também acertou, tá bom? E se você fez o total, melhor ainda. Agora, no exercício número 2, com os dados da pesquisa sobre os animais de estimação de cada criança, que cada criança tem, construa uma tabela. Então, agora é aquele modelo que a professora ensinou. Primeiro, nós vamos colocar os animais, né? Então, animais, pode escrever animais se você quiser aqui. Aí você vai colocar cachorro, gato e hamster. Daí vai colocar meninos e meninas. E aí você vai colocar a quantidade de cachorro que o menino tem e que a menina tem.
Depois a quantidade de gato que o menino tem e que a menina tem. E a quantidade de hamster que os meninos têm e a menina tem. O mesmo vai ser nessa tabela também aqui, só que nós vamos modificar agora. Nós vamos colocar animais. E aí nós vamos colocar, ó, cachorros, gatos e hamsters, né? E aí nós vamos colocar, ó, meninos e meninas. E aí vamos fazer a mesma coisa. Então, pausa aí no vídeo, faça e depois você vem com a professora de novo para a gente estar corrigindo. Então, vamos lá corrigir para ver se você acertou? Então, primeiro vamos nessa tabela aqui, ó. Se você colocou animais aqui, ótimo. Se não colocou, não tem problema. Então, você vai escrever primeiro, ó, cachorro, gato e hamster. Ótimo. Aí, nós vamos colocar, ó, meninos, né? E nós vamos ver a quantidade que os meninos têm de cachorro, de gatos e de hamster. Então, ele tem, ó, o menino tem 12 cachorros. Quantos gatos? 13 gatos e quantos hamsters? 15 hamsters. E agora as meninas, ó, as meninas têm 9 cachorros, 12 gatos e 6 hamsters. Pronto, você fez a tabela, você já construiu. Agora vamos ver essa tabela aqui na horizontal. Se você colocou animais ou pessoas aqui, tudo bem. E aí você vai colocar agora, ó, meninos e meninas. E agora vamos pôr os animais, ó, cachorro, gatos e hamster. E agora, quantos cachorros o menino tem? 12. Isso. E a menina tem 9, não é? Olha aqui, ó. Agora, gatos. Quantos os gatinhos os meninos têm? Ó? Tem 13. E as meninas? 12. E agora, hamster. Ó, o menino tem 15 e a menina tem 6. Bom, pronto, você montou a sua tabela. E se você quiser fazer a continha, aí você vai fazer com embaixo, ó, 12 mais 9, 13 mais 12, 15 mais 6 e assim por diante, tá bom? Agora o número 4, observe a tabela a seguir, que representa as cores escolhidas pelos alunos do segundo ano. Em seguida, construa um gráfico de barras na malha quadriculada. É a próxima malhinha que eu vou mostrar para vocês. Então, as cores escolhidas pelo segundo ano foram vermelho, azul, verde e amarelo. E as quantidades? Olha, para vermelho, 8 escolheram os vermelhos, 4 azul, 6 verde e 2 crianças amarelo. Então, agora veja o gráfico aqui, ó, a telinha. Então, primeiro você vai colocar de 0 a 5, ó, certo? Nas barrinhas quadriculadas. E agora, como que você vai fazer? Você vai desenhar traços para o 0, para o 5 e para o 10. E aí você vai fazer o desenho. Ou seja, quantas crianças escolheu o vermelho? Então, você vai desenhar o vermelho. Depois, quantas crianças escolheram azul? Vai desenhar o azul. Quantas crianças escolheram verde e quantas crianças escolheram amarelo. Então, você vai usar o lápis colorido para você fazer isso. Então, pausa aí no vídeo, faça e depois você volta para ver se você acertou junto com a professora. E se você não acertou, você vai aproveitar também para aprender. Então, agora vamos corrigir. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Vou colocar a minha linha, porque ela vai me indicar como é que eu vou conduzir o meu desenho. Então, primeiro, quantas crianças escolheram vermelho? 8. Então, eu vou desenhar uma barrinha até chegar perto do 8, né? Ou perto do 10. Daí, depois, quantas crianças azul? 4. Então, ó, tá chegando perto do 5. Então, eu tenho que fazer um desenho um pouco menor. Aí, quantas crianças escolheram verde? 6, ó, então passou um pouquinho lá do número 5. E 2 crianças somente escolheram amarelo. Pronto, eu fiz o meu gráfico, tá? Então, é desse modelo que você vai fazer, tá bom? Por hoje é só, terminamos a nossa aula. Se cuidem aí, beijocas e até amanhã.